Você sabia que um simples ato de boicote pode colocar em risco mais de 280 mil empregos? Pois é. Enquanto muitos ainda acreditam que o Canadá depende dos Estados Unidos, o novo cenário mostra o oposto, e da forma mais dolorosa possível. O Canadá fechou a porta na cara dos EUA, suspendeu voos e está arrancando bilhões de dólares da economia americana. E tudo isso, pasme, sem precisar de um único disparo. O que está por trás dessa decisão chocante? Quais foram os erros estratégicos dos Estados Unidos que provocaram essa reação em cadeia? E mais importante, o que essa crise revela sobre o poder silencioso dos consumidores e das nações que se recusam a serem tratadas como meros coadjuvantes? Se você acha que isso é só uma briguinha entre vizinhos, prepare-se. O que você vai descobrir aqui pode mudar completamente sua visão sobre política internacional, economia e até suas próximas escolhas de viagem. E sim, há lições valiosas aqui para você aplicar ainda hoje. Quando Mark Carney assumiu o comando do Canadá, não foi apenas uma troca de cadeiras. Foi um verdadeiro rompimento com o script diplomático tradicional. Como um maestro que muda o tom da orquestra sem pedir licença, ele logo deixou claro que a festa da subserviência tinha acabado. O Canadá começou a olhar nos olhos dos EUA e dizer: chega. Não se tratava de arrogância, mas de uma reprogramação da própria identidade nacional. A postura agora era outra. Firme, estratégica e, acima de tudo, soberana. A eleição de Carney representou mais do que uma vitória política. Foi um grito coletivo por independência emocional e econômica. A população canadense, antes paciente, passou a exigir uma liderança que não baixasse a cabeça diante de Washington. Um exemplo prático? O novo governo interrompeu acordos bilaterais que favoreciam desproporcionalmente os americanos e iniciou tratativas comerciais com blocos alternativos como a União Europeia e a ASEAN. A mensagem era clara. O Canadá tem opções. Isso mudou o jogo para empresários, investidores e até estudantes que viam os Yebaren-Mereua como destino óbvio. O atrito começou com faíscas, mas rapidamente virou incêndio diplomático. Quando os Yebaren-Mereua anunciaram novas tarifas sobre produtos canadenses e soltaram comentários pouco elegantes, o povo canadense não ficou calado. Reagiu com o bolso. Imagine um casal de longa data que começa a trocar farpas e esquece o valor da parceria. Foi exatamente isso. O Canadá, cansado de ser tratado como um figurante, começou a boicotar viagens, cortar gastos e questionar sua própria dependência econômica. Não era apenas orgulho ferido, era a constatação de que talvez a relação fosse abusiva. Esse boicote não nasceu num tweet viral ou num protesto isolado. Ele se espalhou como uma maré silenciosa, com famílias cancelando viagens e empresários repensando acordos. Um pai que levava os filhos a Orlando decidiu ir ao México. Uma empresa que comprava maquinário americano começou a importar da Alemanha. Isso mostra o poder da decisão cotidiana. E aqui vai o pulo do gato. Pequenas ações em massa geram consequências gigantescas. É assim que se cria pressão de verdade, pela movimentação consciente da base. A coisa ficou feia. Nos céus também. As companhias aéreas canadenses que antes lotavam voos para destinos nos Estados Unidos, agora estão cortando rotas como quem corta gastos em tempos de crise. Toronto para Los Angeles? Cancelado. Montreal para Miami? Cancelado. O fluxo aéreo, que simbolizava integração, virou reflexo de uma ruptura. E olha que isso mexe com tudo. Do planejamento de agências de viagem ao sonho das famílias que economizaram meses para viajar. As agências de turismo estão vivendo um pesadelo logístico. Cancele aqui, reembolse ali, replaneje acolá. Um agente contou que em fevereiro, 40% dos pacotes para os EBA já foram cancelados. Não por falta de dinheiro, mas por falta de vontade. E quando a decisão vem do coração, meu amigo, não tem argumento racional que segure. Isso mostra como o turismo não é só uma questão econômica, mas emocional também. Pessoas viajam onde se sentem respeitadas, valorizadas, acolhidas. As lojas americanas sentiram o baque antes mesmo dos economistas. Quando os canadenses pararam de atravessar a fronteira,
Os caixas ficaram silenciosos e os corredores vazios. Um operador de turismo em Nova York, que faturava os 35 mil diários com grupos escolares canadenses, mal chegou aos 5 mil diários neste ano. E o pior, os cancelamentos continuam pingando um atrás do outro como se alguém tivesse esquecido a torneira aberta. Não é só sobre dinheiro, é sobre previsibilidade e planejamento que foram pelo ralo. Os pequenos empresários estão vivendo dias de aperto. Donos de motéis que antes lotavam com snowbirds do Canadá, agora veem quartos vazios mesmo na alta temporada. Restaurantes que antes serviam fila de turistas, agora dependem de moradores locais, que nem sempre têm o mesmo poder de compra. E sabe qual é o detalhe mais cruel? Muitos desses estabelecimentos cresceram justamente por causa dos visitantes canadenses. Quando essa base some, não tem marketing que salve, só resiliência, e nem sempre isso basta. Em cidades como Buffalo, Nova York e regiões da Flórida, o que antes era rotina virou saudade. Aqueles estacionamentos lotados de carros com placas de Ontário sumiram. As lojas que dependiam daquele turismo de um dia agora fecham mais cedo, ou simplesmente fecham. Um comerciante local descreveu a cena com tristeza. Parece que apagaram a cidade. E de certa forma apagaram mesmo, porque quando a movimentação econômica some, o silêncio grita. E não é exagero chamar isso de crise. Em algumas comunidades, como a região de Adirondack, mais de 60% dos negócios sentiram a queda no número de clientes canadenses. Isso afeta desde o vendedor de lembrancinhas até o guia de turismo. Até os times de hóquei, que movimentavam eventos, bares e hotéis, estão cancelando excursões. Quando um grupo deixa de vir, não é só o ingresso que se perde, é todo o ecossistema ao redor que sofre o impacto em cadeia. Para quem vive do turismo, essa queda não é apenas um número no gráfico. É o aluguel atrasado, o funcionário dispensado, o restaurante que deixa de abrir no domingo. Nos bastidores, empresários correm para renegociar contratos, demitir menos, sobreviver mais. Alguns estão buscando estratégias alternativas, como atrair turistas de outros países ou investir no turismo interno. Mas nada substitui a clientela fiel que vinha do norte, com o costume de gastar bem, respeitar regras e voltar todo ano. E é aí que entra a grande questão. Como um erro político pode gerar uma recessão local? A resposta está nos detalhes. Cada medida que desrespeita um parceiro estratégico afeta o consumo, desestrutura mercados e tira a confiança, que, vamos combinar, é a moeda mais valiosa da economia moderna. A ausência do Canadá nas ruas americanas revela algo que vai além da diplomacia. Mostra o quão vulnerável um país se torna quando esquece quem realmente põe dinheiro na casa.